Vamos lá então, oitavo ano, nossa primeira atividade de história, aqui nas nossas atividades remotas. Então nós temos aí a apostila de vocês, trazendo como primeiro conteúdo a ser estudado, o conteúdo modernidade. Modernidade, então, é um período da história humana que compreende do século XV ao século XVIII, ou seja, vai desde a idade lá da Idade Média, não é? Começa na Idade Média, no final da Idade Média, e vai terminar com a Revolução Francesa e o início da Era Contemporânea, que vem até o nosso período, nosso momento em que vivemos. Nós estamos na Idade Contemporânea. Visto isso, nós temos aí a apostila trazendo aí dois significados para a modernidade. Modernidade, esse período de tempo, esse recorte da Idade Média ao Contemporâneo que eu acabei de dar, do século XV ao XVIII, e modernidade é aquilo que é novo, aquilo que é atual. Então, esse conceito de modernidade, do que é moderno, é muito usado. Então, se um celular for mais novo que outro, nós dizemos que esse é mais moderno que este, não é? Então, esse conceito de modernidade também é usado, mas não descreve o que significa realmente modernidade. O que é atual é contemporâneo porque é da nossa época. Tudo bem? Vamos lá então. A Idade Moderna foi uma época de grandes transformações, entendidas como marcos da modernidade. Entre elas destacam-se, então, o capitalismo que, então, é essa forma econômica da nossa sociedade, situada aí no capital, tendo como fomento principal o capital financeiro, que se diferencia da Idade Média. Lá na Idade Média, eles usavam então o feudalismo, os feudos, o servo lá trabalhando dentro dos feudos. Então, naquele momento onde não haviam salários, haviam acordos e tudo mais, o servo que vivia ali dentro mudou então para o capitalismo, onde alguém tem que ser pago. Tudo é dentro do capital financeiro. Então, esse momento começa com a ascensão da burguesia na sociedade. Quem é o burguês, professor? O burguês é aquele que se dedica ao comércio, a questões econômicas e financeiras dentro da sociedade. Então, esse é um dos marcos da modernidade, o capitalismo. Outro marco da modernidade são os estados modernos, o fortalecimento do poder do rei. Se na Idade Média nós tínhamos um feudalismo onde o rei não tinha muito poder, onde muitos lordes, senhores feudais tinham mais poderes que o próprio rei, aqui dentro do Estado moderno o rei vai ter muito poder. Muitos monarcas, então, muitos reis, não é monarca, é o rei, serão chamados então de absolutistas, porque vai se concentrar nele todo o poder daquele Estado. Muito bem? Ele vai mandar e desmandar em tudo. O Renascimento, o Renascimento das artes, as ciências e tecnologias, impulsionadas pelo humanismo. Então, sai Deus como centro de tudo, lá do período da Idade Média, e entra o homem, sai o teocentrismo, que era Deus centro de tudo da Idade Média, e entra então o antropocentrismo das modernidades. Então, esse período moderno aí, da renovação das artes, onde nasce, inclusive, uma corrente artística muito famosa, né? Vamos ter o Renascimento, a reforma religiosa, as rupturas entre as cristandades, que abalaram a autoridade da Igreja Católica, que deram origem a novas igrejas cristãs. Vamos chamar isso de reforma protestante. A própria igreja vai ter que fazer uma auto-reforma também. Então essas rupturas foram muito importantes, foram um dos marcos da modernidade. Das grandes navegações. Gente, esse é um período muito importante, porque até para nós mesmos aqui que estamos no Brasil. Professor, por que isso é importante para nós que estamos no Brasil? É no período das grandes navegações, onde os estados que estão lá se promovendo, se modernizando, estão se industrializando, inclusive em alguns momentos, vão precisar de matéria-prima, de mãos para trabalhar. Eles não têm mais muito daquela matéria-prima dentro do seu território, então eles se lançaram ao mar para buscar novas matérias-primas. A América será um desses destinos nesse momento, assim como a África e a Ásia. Então, a expansão marítima, que é esse momento em que a Europa Ocidental começa a buscar ampliar seus limites e buscar em outras partes do mapa mundi novas formas, então, de expandir seus territórios. Muitos países navegantes, muitos países não, me perdoe, muitos estados navegantes, como Portugal,
que vai colonizar o Brasil, não é? Vai chegar aqui e vai colonizar, por isso falamos português. E a Espanha, a França, a Holanda, a Inglaterra vão fazer expansões marítimas, que vai explorar riquezas em outros países. Não vai só explorar riquezas, como vai dizimar muitas populações, vai deixar muitas nações ali, nações tribais, inclusive, extremamente pobres. É na expansão marítima, então, que nós temos o início da exploração negreira, onde escravos da África serão levados para outros continentes. Em muitas nações, em muitos estados nacionais, os estados dispunham então de tropas permanentes, que eram forças militares como exército e marinha. Vamos aí ter a Espanha, a Inglaterra, que vão ter essas tropas permanentes. Vamos ter as leis e tributos que eram aplicadas pelos reinos, vão ter suas fronteiras definidas. No período feudal, no período da Idade Média, nós não sabemos onde um reino muito bem começa, muito bem termina. Guerras, invasões, vão modificando o mapa a todo tempo, o que pertencia à Espanha não vai mais pertencer depois. Então, aqui na modernidade, nesse momento específico, nós temos então a constituição dessas ideias de fronteiras, onde começa e onde termina uma nação. Muito bem? É durante esse período da modernidade. A questão de idioma oficial, então, como havia muito de muitos povos andando por todos os lugares, não se tinha fronteiras, então nós temos aí as nações vão começar a criar suas próprias linguagens, instituir uma linguagem específica, adotar então um idioma específico para se falar em todo aquele território nacional, certo, gente? E vamos ter a unificação de pesos, medidas e moedas. Se antes o ouro era o principal atributo, metais preciosos, então aqui o capital, o dinheiro vai ser muito importante, por isso vocês vão instituir pesos, vão instituir medidas, o peso como o quilograma. Então vai se instituir esse tipo de coisa para que a nossa vida vai ficando sempre cheia de medidas. O tempo é um deles, não é? A centralização do poder político que nós vamos estudar então no próximo conteúdo.